Bom dia a todos, meu nome é Oscar Valente Cardoso, nós estamos começando aqui a nossa live de hoje aqui na SMAF RS. Eu vou mandar o convite para a professora Carla Tom. Bom dia a todos, deixa eu deixar o título da nossa live aqui fixo nos comentários. Vamos ver se eu consigo. E nós já iniciamos aqui, eu vou mandar um convite para a professora Carla. Enviado. E nós já iniciamos, então eu lembro a todos que nós estamos com um calendário de lives aqui no Instagram da SMAF RS, depois a live fica gravada aqui na... Deixa eu só tentar fixar o comentário que eu não estou conseguindo. Depois a live fica gravada aqui no próprio Instagram da escola e também vai para o canal do YouTube, se quem quiser assistir ou rever depois. E nós já temos a da semana que vem, que no final eu digo aqui para vocês com quem vai ser, qual é o assunto e qual o horário. A professora Carla entrou, já mandei o convite, vamos ver se nós conseguimos começar. Agora eu consegui fixar o comentário também. O assunto de hoje é sobre direito internacional, mais especificamente direito internacional público. Deixa eu ver o convite de novo, que apareceu um erro aqui. Sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Agora deu certo. Ela conseguiu entrar. Bom dia. Bom dia, tudo bem, doutor Oscar? Tudo Bom certo. dia, Realmente nossos um pouco aqui no alunos, bom dia a começo. todos presentes. Uma satisfação estar aqui, uma alegria enorme, né, doutor Oscar? Uma referência agora no que há de mais moderno em direito digital, em todas essas questões de direito pessoal. E esse tema tem tudo a ver também com essas questões mais embrincadas agora de, né, conflito híbrido. Também, né? Também até nisso, né? O direito digital já está se intrometendo também, infelizmente, tem sido usado, o meio digital tem sido usado bastante também aí nesse conflito, né? Demais. Na verdade, a gente percebe que recentemente, né, iniciou o conflito armado, mas que o conflito já existia há bastante tempo anterior, né, justamente com essas questões de utilização de fake news, de radiação de efeitos através da disseminação de informações para, digamos, de alguma forma já trazer o povo russo, as pessoas que já tinham, né, uma ideologia mais soviética contrariamente ao governo, né, posto democraticamente, isso já trazia toda uma situação que minavam um tanto o governo, né, regularmente, né, democraticamente eleito, à luz das normas constitucionais ucranianas. E o direito digital, né, a gente vê, né, toda essa situação que nós vivemos aí desde o início da pandemia, nós tivemos muito hackeamento, né, de STJ, de TJs, de situações adversas que nos trouxeram aí uma realidade bastante distinta e antes o que ficava a nível de FBI, KGB, etc., agora vem a Lume, né, de uma forma muito mais latente, já que a gente já está quase que se habituando a trabalhar remotamente, a viver remotamente, a assistir aulas remotamente. Isso leva a mais vulnerabilidades, né? Eu coloquei já aqui no comentário, fixei, né, o tema da nossa live de hoje, que é sobre direito internacional, mais especificamente direito internacional público, né? E esse conflito entre Rússia e Ucrânia com a professora Carla Cristiane Tom Oliveira, que é juíza federal aqui na Quarta Região. Ela é professora e coordenadora de Direito Internacional aqui na SMAF RS, autora de diversos livros específicos para concurso. Eu sempre recomendo Mapeando o Edital da Magistratura Federal, principalmente agora que nós estamos aí esse ano, muito provavelmente aí com duas provas objetivas, TRF 3 e 4, e acredito que nos anos seguintes a gente tem aí de novo um retorno dos concursos da Magistratura Federal e de todos os outros tribunais.
também tem um livro de sentenças, é uma das coautoras, né, do livro de sentenças para a magistratura federal, e é uma especialista também, além de ser uma grande conhecedora e professora de direito internacional, também é uma grande conhecedora na preparação para o concurso, na organização, nessa análise, né, em geral das questões e do que se repete mais e do foco de estudo para concursos públicos. E nós vamos falar aqui de um tema bastante atual hoje na imprensa, talvez o que tem mais repercutido nas últimas semanas, e infelizmente, né, que é esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Eu fiquei na dúvida, né, na definição do tema, eu sugeri conflito, até também levando em conta essas, entre aspas, a chamada moderação das redes sociais, a dificuldade que nós temos em usar determinadas palavras, né? Mas será que nós podemos chamar o que está acontecendo de conflito ou é uma guerra, né? Lembrando rapidamente, no direito internacional a guerra é proibida, né? O conflito internacional seria autorizado pela ONU. Ainda existe alguma possibilidade do Conselho de Segurança da ONU reconhecer a legalidade disso e não se caracterizar como uma guerra, ou seja, como algo ilícito para o direito internacional, ou não? Acho que essa é a primeira grande dúvida que nós temos, se nós já podemos dizer que é uma guerra ou se ainda pode ser caracterizado como um conflito internacional, seja por aí haver provas de que houve uma legítima defesa ou ter uma autorização do Conselho de Segurança da ONU. Certo. É uma felicidade, né? O doutor Oscar sempre é muito generoso nas qualificações. A gente aqui sempre está tentando buscar se aperfeiçoar e pela caminhada que não foi fácil até a aprovação, e todo mundo que estuda sabe quantas horas de estudo, quanta dedicação. E a gente visa, então, com essa caminhada, trazer um pouquinho daquilo que a gente experimentou e trazer, talvez, de forma mais focado, né, já que nós temos um curso, né, de referência, que é a Escola da Magistratura, é um órgão, né, a mais antiga escola, né, de magistrados e que tem um corpo técnico muito qualificado. Então a gente busca justamente dar aos nossos alunos aquilo que eles, né, principalmente visam, que é ter assertividade na prova. Então, ir diretamente ao ponto nas questões. Hoje é muito difícil a gente ter muito tempo livre para estar dedicando, já que concorrem, né, família, concorrem outros objetivos, outras situações. E aí a gente lançou esses livros justamente com foco específico na magistratura federal. E, claro, voltei-me mais à dedicação ao direito internacional, que eu sou apaixonada, né, assim como pela escola. São duas paixões grandes. Eu estudei na escola, então a gente tem uma gratidão enorme de ser ex-aluna e ter bebido nessa fonte, justamente, ter alcançado a aprovação. E hoje a gente se dedica, então, mais ao direito internacional também, concorrendo, né, com esse estudo para concurso, e eu acredito realmente que vai abrir o TRF1. Desde 2015 nós não temos provas, eles já estão se reorganizando com o TRF6, que vai ter justamente também mais uma prova, possivelmente. Já está havendo a migração, né, das remoções para o TRF6, então, possivelmente mais uma prova aí apta para os, né, nossos alunos estarem buscando. E nós, nos dedicando então ao direito internacional, percebemos que, na verdade, a busca, né, incessante dele é justamente os ideais de paz e os ideais de solução pacífica de conflitos. Desde 1945, com o encerramento da Segunda Guerra Mundial, nós conseguimos, então, manter a estabilidade das organizações, dos estados, a acomodação, sem uma guerra efetivamente declarada, armada, como a atual. Por óbvio que a gente, tecnicamente, conflito e guerra nesse aspecto, não há como nós não dizermos que depois que há o adentramento das fronteiras, a utilização de força militar, armada, disparamento de mísseis, etc., não tem como nós não qualificarmos essa situação como um ato efetivamente de guerra, muito embora nós sabemos que, para fins de conceituação, a nível internacional, desde a fundação da ONU com a Carta de São Francisco em 1945, nós temos, então, o objetivo de tornar por escrito aquelas normas costumeiras, que eram, né, fundadoras de todo o direito internacional, que foi construído, né, diferentemente do direito interno, que é positivado como regra, né, nós que somos oriundos de civil law,
essa qualificação, então, se buscou por meio da fundação de uma comissão de direito internacional que visava, a partir de 1947, de forma prioritária, tornar por escrito e colocar por tratados, convenções, todas essas normas costumeiras que já eram observadas internacionalmente. E a principal delas, uma das principais delas, foi justamente a elaboração de um tratado especificamente sobre reparação e responsabilização internacional. Entretanto, diversos relatores foram destacados, foi no bojo da Assembleia Geral, colocada então, inclusive, como prioritária essa regulamentação, só que é um tema extremamente delicado, que traz diretamente sanções para aqueles que efetivamente se enquadrariam nesses atos, né, considerados como ilícitos internacionalmente e trariam responsabilização. Então, desde 1900, na década de 50 do século passado até 2001, se avançou muito vagarosamente nesse tema e se conseguiu alcançar meramente um esboço de artigos que foi aprovado no bojo da Assembleia Geral da ONU como uma resolução. E essa resolução, que é a 56 de 1983, ela não alcançou também, então como ela foi aprovada meramente como no bojo da Assembleia Geral, ela tem um caráter soft law. Embora ela irradie efeitos para todos os 193 países membros da Organização das Nações Unidas, ela não tem um cunho obrigatório cogente de sancionar, né, efetivamente o Estado, que eventualmente transgrida as normas da própria Carta de São Francisco, que é a Carta da ONU. E nela, doutor Oscar, que é muito relevante os nossos colegas, né, os nossos alunos saberem, prevê o que é ato ilícito e é muito próximo ao que nós conhecemos internamente, que é então aquele ato que é considerado, né, contrário a uma obrigação internacional, e todos que firmam a Carta da ONU se comprometem internacionalmente em manter a paz e as seguranças internacionais, e isso então foi violado, digamos, no momento em que adentra-se, né, viola-se a soberania de um Estado e adentra-se no seu território, invadindo, e principalmente nós temos também, a par dessa situação de configuração de ato ilícito pelo esse esboço, que é uma norma de soft law, ou seja, uma norma não cogente, não obrigatória, mas que ela serve de lastro para nós conceituarmos essa violação. Ocorre também que, então, nós temos, a par disso, o Estatuto de Roma, né, que traz o Tribunal Penal Internacional, e nele existe também a possibilidade de enquadramento no ato de agressão. Entretanto, esse ato ainda não foi possível se avançar. Nós sabemos que no direito internacional é um pouco diferente do direito interno, porque os estados têm que concorrer para que aquela norma seja aprovada. E, normalmente, os estados que justamente não colaboram eventualmente, né, e tem um tensionamento por questões ideológicas, sociais, culturais, intencionamento em relação a outros estados, dificilmente concorrem para que essas normas avancem e se consiga um consenso, uma maioria para a aprovação delas. Então, no Estatuto de Roma foi previsto a possibilidade dos próprios estados partes do Estatuto posteriormente regulamentarem o que seria conceitualmente o ato de agressão. E então muitos internacionalistas falam dessa possibilidade, né, de sancionamento ou de configuração de ato de agressão da Rússia em face da invasão da Ucrânia. Entretanto, isso demanda ainda, digamos, a Assembleia dos Estados Partes regulamentarem o que seria efetivamente esse conflito para fins conceitualmente, né, no bojo do direito internacional, de se levar a Rússia, então, a sanções em decorrência nesse mero ingresso, certo? É mais ou menos isso, doutor Luiz Ricardo. E outro ponto que nós temos visto muito também, que tem se falado além de entre aspas, né, um conflito digital que tem ocorrido com derrubada de sites, de sistemas, até com notícias falsas vindas, principalmente do cenário de guerra, do que está acontecendo efetivamente lá ou não. Por enquanto, o que se tem visto da comunidade internacional é basicamente a aplicação de sanções econômicas e financeiras, né, de restrições à Rússia, principalmente, aos bancos, a meios de pagamento, limitações ao comércio internacional, muitas medidas aí tomadas principalmente no âmbito de relações internacionais, geopolítica e economia internacional.
no direito internacional público, o que nós podemos, em tese, pelo menos ter de aplicação de sanções ao país, né, mas principalmente à Rússia, e a pessoas, né, ao presidente russo, que, se for considerado como um ato ilícito, essa agressão, ele pessoalmente também pode ser sancionado por ser a pessoa responsável no país por dar a ordem, por determinar a invasão da Ucrânia? Certo. Normalmente, todas essas questões vinculadas às sanções estão previstas nesse esboço de artigos, que ainda tem esse caráter soft law, mas lá é previsto tanto medidas provisórias a fim de impedir o avanço daquele Estado que agride. Então, permite-se, por meio dessa resolução, justamente contramedidas imediatas, tanto do Estado agredido, como se configura esse um ato de agressão, né, por violar a manutenção da paz e seguranças internacionais, viabiliza, então, que o Estado ofendido e todos os demais Estados, porque o próprio esboço explicita isso, de que todos aqueles Estados que concorrerem para um Estado violador estariam também descumprindo essa resolução da ONU. Então, todos os Estados que também são partes, né, os demais 192 Estados fora a Rússia, digamos, haveriam de concorrer com a Ucrânia para fins de bloqueios, embargos econômicos, questões hidrossanitárias, toda sorte de possibilidade de sancionamento indireto, né, sem ser a utilização do uso da força, seria viável a partir dessa regulamentação explicitada, então, no esboço de artigos, que é a resolução, então, 86 da ONU, né? E nela está explicitado também a possibilidade, então, de questões de reparação por essas violações, né? A ideia geral do esboço é justamente trazer o status quo ante. Só que já se percebe pelo avanço, né, de mais de 25 dias aí de guerra, que dificilmente se consiga, né, retornar ao status quo por conta da questão de ferimento de inúmeras pessoas, né, a perdas de vidas, não só bens materiais, mas principalmente a saída, né, em massa dos cidadãos ucranianos do território. Então, isso dificilmente se consiga, né, reparar e trazer o status quo antes, ou seja, trazer a situação que viveram antes, né, que estavam antes. E aí, então, entra as questões de reparação pecuniária. Então, também seria viável a nível de SIG, ou seja, da Corte Internacional de Justiça, a Ucrânia eventualmente poderia levar a Rússia a essa corte para fins de reparação entre estados, né, o Estado ucraniano e o Estado russo, então demandando judicialmente perante a Corte Internacional de Justiça, ou também podem eleger eventualmente uma corte, se preferirem, arbitral, né? Mas nesse caso, dificilmente, né, a corte por excelência que está vinculada ao sistema da ONU é a Corte Internacional de Justiça, que embora seja um órgão autônomo, independente, lá tem destacados, então, juízes com essa finalidade de resolução de conflitos entre estados. Entretanto, para fins de responsabilização daqueles que são os líderes do Estado ao tempo da deflagração desses atos, digamos, ilícitos, é viável, então, o acionamento de outra corte internacional, que é o Tribunal Penal Internacional. Justamente ele que foi criado, então, pelo Estatuto de Roma, e nele há a previsão de sancionamento penal. E nós sabemos, então, que para fins de direito penal não há possibilidade de reparação de pessoas jurídicas ainda, a nível internacional, e sim sempre de pessoas físicas. Então, o Estado, que é parte dessa convenção, pode entregar aos seus súditos e viabilizar, então, o acionamento, né, por denúncia de Estados-partes perante essa organização, para que esses líderes sejam responsabilizados à luz dos crimes que são considerados os mais graves crimes pela sociedade internacional como um todo, que são os crimes denominados de lesa humanidade. Dentre eles, considera-se também o crime, então, desculpem, o crime justamente de guerra, né? O crime de guerra, então, que dentre eles está estipulado que para a configuração do crime de guerra
A guerra em si, é importante dizer que a guerra em si não é vedada internacionalmente, porque até o próprio sistema da ONU viabiliza que a guerra seja eventualmente deflagrada nos casos em que há a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, que está prevista lá no capítulo 7º da Carta, né, da ONU. Entretanto, como nós sabemos, foi submetido ao sistema, então, do Conselho de Segurança da ONU, justamente a deliberação a respeito dessa guerra, né, esse ato de agressão da Rússia em face da Ucrânia, e como um dos estados membros desse Conselho de Segurança que tem assento permanente e direito a veto é a própria Rússia. Então, por óbvio que, como ela tem direito de veto, ela vai evitar qualquer viabilidade de aprovação de ato contrário ao que ela tem perpetrado em face da Ucrânia, porque ela tem esse direito a veto. E aí são 5 estados que têm esse assento permanente, dentre eles a Rússia, e outros 10 assentos de estados rotativos, como o caso do Brasil. E o Brasil, então, se aliou justamente com os demais estados para fins de que houvesse a declaração de que esse ato é um ato ilícito, um ato injusto, e que viabilizaria que as próprias forças da ONU se voltassem contra o Estado agressor. Entretanto, como a própria Rússia exerceu esse direito de veto e a China, que tem ideologicamente alguma similitude com o que se vive na Rússia, absteve-se, né? E também ela tem assento permanente e direito a veto, mas então se absteve justamente porque estão, né? A gente sabe que os chineses são do comércio, né? Eles trafegam a nível internacional e tem muitos interesses em jogo e então essas situações eles foram mais cautelosos e abstiveram-se e não ficaram nem em favor de Rússia nem também viabilizaram essa configuração do ato de agressão. Mas então, digamos, Putin, né, como se coloca, né, ele poderia efetivamente ser condenado internacionalmente perante o Tribunal Penal Internacional? Essa é a grande questão. Se nós observarmos, primeiro, a nível internacional, para que um Estado possa efetivamente sujeitar os seus súditos, os seus nacionais àquele tribunal, primeiro, o Estado tem que ser parte daquela corte. E a Rússia não é parte. Se nós observarmos, hoje são 122 estados que são membros efetivos e anuíram em sujeitar-se à regulamentação desse Tribunal Penal Internacional. E nós sabemos, então, que a Rússia, a Ucrânia também não faz parte, os próprios Estados Unidos também não faz parte, a China também não faz parte. E, então, haveria só a possibilidade de entrega caso a Rússia, né, tivesse um governante posterior que fizesse um ato de declaração retroativo para ingresso da Rússia nesse sistema e sujeitando-se à corte, porque o próprio Putin, ele nasceu em São Petersburgo, né, ele tem 69 anos e ele, então, é cidadão nacional russo. Então, enquanto ele estiver em território nacional, ele não pode ser extraditado, né? Nós sabemos que não existe possibilidade de extradição de cidadãos natos. E não havendo a possibilidade de extradição, ele não ingressaria, né, contra sua própria vontade, digamos, em território que fosse parte, né, algum outro território de Estado-membro que fosse parte, para que pudesse esse Estado colaborar com o tribunal e entregá-lo, portanto, perante o Tribunal Penal Internacional. Então, atualmente, na situação de configuração atual, seria muito difícil ele, efetivamente, sofrer as sanções em decorrências dessa situação. Mas como nós vimos também e muitos internacionalistas já comentaram, haveria a possibilidade, eventualmente, de, como no Tribunal de Nuremberg foi criado um tribunal ad hoc específico para isso, haveria a possibilidade também de a criação de um tribunal específico para esse fim, né? Nós sabemos que também tem toda uma discussão, né, de anterioridade, de legalidade desses tribunais, e justamente o Tribunal Penal Internacional veio com essa pecha de ser de forma perene, permanente, com crimes anteriormente previstos, justamente para não incorrer naquelas situações de configuração de tribunal ad hoc, que não é o ideal a nível nem interno, né, de direito doméstico, tampouco em direito internacional. Então, é complexo sempre essas questões a nível internacional, doutor Oscar, não é tão simples como sujeitá-lo, né, a uma corte local brasileira, porque no direito internacional há essa conotação de voluntariedade. Nenhum Estado é obrigado a fazer parte de um tribunal internacional, tampouco é obrigado a ratificar internacionalmente alguma convenção, algum tratado. Demanda, então,
justamente essa criação dessa mentalidade a nível internacional dos ideais de justiça, dos ideais de paz, de pacificação, de respeito à dignidade humana, e que isso paulatinamente, né, vai sendo criado e vai sendo mantido. Bom, além disso, né, desses danos materiais que já foram causados ao país, eu vi e já se estima aí a uma necessidade de mais de 500 bilhões de dólares de reconstrução de cidades inteiras, aí, de prédios, casas, estradas, obras de infraestrutura. Acho que o ato mais nocivo aí que uma guerra causa é em relação às pessoas. Né? Nós já tivemos aí milhares de mortes e há 10 dias atrás já se noticiava que mais de 2 milhões de pessoas tinham deixado a Ucrânia. É aquela situação em que a pessoa tinha nascido no país, passado a vida inteira ali, na sua casa, no seu trabalho, tem que de uma hora para outra deixar tudo, né, sair com a roupa do corpo, com no máximo uma ou duas malas e ir embora para outro país, outra cultura, outro idioma, muitas vezes, para tentar recomeçar a vida e aguardar se isso vai se encerrar logo ou não, se o país vai ser reconstruído em breve ou não. Inclusive, o Brasil, né, já recebeu esse ano alguns refugiados da Ucrânia. Nesse ponto, como que o direito internacional público regula esse recebimento de refugiados da Ucrânia por outros países? Eu vi até algumas controvérsias agora recentes em relação à França e à Inglaterra, porque a Inglaterra tinha prometido receber uma quantidade de refugiados e está com algumas exigências burocráticas muito altas e as pessoas ficam na França aguardando a possibilidade de ter autorização de entrada na Inglaterra. Né? Como que o direito internacional público trata isso, esse acolhimento dos refugiados que estão saindo da Ucrânia e se deslocando para outros países? Certo? Esse é um tema bastante delicado, porque trata de direito humanitário, que tem toda uma conotação de respeito à dignidade humana, respeito às questões mais basilares de subsistência dessas pessoas que se veem de um dia para a noite, né, tendo que deixar tudo para trás. Imagine, né, você deixar sua casa, seu lar, sua profissão, e tendo que fugir, né, com o que conseguir descarregar, eventualmente, principalmente só com a própria vida em regra e deixar seu país, né? Nós vivemos isso aí recentemente, né, a partir de 2018, com a Venezuela, que nós tivemos uma imensa massa de venezuelanos ingressando em território nacional, e o Brasil, com a nova lei de migrações, que é a Lei 13.445 de 2017, o Brasil, ele se tornou, tem uma legislação muito avançada, né, a partir dessa regulamentação, e nós somos reconhecidos internacionalmente por termos, né, esse viés humanitário e de acolhimento de pessoas em situações adversas, que sejam, normalmente elas são alvo de perseguição, né, por questões de nacionalidade, raça, religião, cor de pele, etc. E, eventualmente, também a nossa legislação é mais protetiva, e por isso o destaque do Brasil a nível internacional, porque além daquelas questões configuradoras de condição de refugiado estipuladas no Estatuto dos Refugiados de 1951, nós temos uma legislação ainda mais protetiva, porque criamos mais uma hipótese de acolhimento dessas pessoas quando elas tiverem, então, alguma situação de mácula grave a questões de violação de direitos humanos, como é o que nós estamos percebendo agora em relação à Ucrânia. Então, normalmente os refugiados de guerra, normalmente eles não se amoldam à hipótese do inciso 1º do artigo 1º da Convenção do Estatuto dos Refugiados, porque fala ali perseguição por motivo de raça, religião, nacionalidade, grupo social, e não meramente um conflito armado. E a nossa legislação, então, permite, sim, a condição e a configuração por conta que nós temos, então, a mais essa hipótese de grave e generalizada violação de direitos humanos. E assim recebemos os haitianos, né, que eram questões mais especificadas com questões naturais, né, maremotos, terremotos, etc., inundações. Recebemos sírios, recebemos recentemente até uma alegação de juízas do Afeganistão, e agora estamos também recebendo, então, os ucranianos. E no momento de ingresso dessas pessoas em território nacional, imediatamente eles se submetem, então, a um procedimento perante a Polícia Federal,
eles se autodenominam como refugiados, e aí esse procedimento administrativo é encaminhado, então, ao Ministério da Justiça, que é o órgão que preside o CONARE, que é o Conselho Nacional para os Refugiados. E esse órgão deliberativo, que tem aí, então, na formação vários organismos, né, Ministério, própria Polícia Federal, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério do Trabalho, viabiliza-se, então, já o acolhimento dessa pessoa, o ingresso e a autorização para a permanência provisória no país até que o CONARE declare a condição de efetivamente refugiado. A partir da declaração dessa condição, então, esse cidadão vai poder deter, né, a sua carteira de trabalho, vai poder ter a residência permanente no país, pode ter um processo simplificado, inclusive, de nacionalização, caso seja também, eventualmente, apátrida, né, que estivesse nessa condição. Então, o Brasil tem uma legislação, que é a Lei 13.445 de 2017, que ela colocou nossa legislação muito avançada nesse termo de respeito à dignidade humana, de acolhimento em situações adversas, e o Brasil tem concorrido diretamente para a minimização desses efeitos devastadores, dessas situações de conflito internacionais. Isso eu disse o Sandro Lira, que é nosso aluno que sempre participa, também mandou um comentário, né, sobre esse problema que as pessoas passam e sofrem, né, de ter que deixar os países e ir para outros lugares sem vínculos, sem idioma, sem cultura, sem emprego, né, algo extremamente difícil que também é regulado pelo direito internacional público. Bom, chegamos no nosso horário. Eu agradeço muito a professora Carla por esclarecer essas questões aí que estão tão atuais e refletem, né, no nosso estudo aí de direito internacional público, principalmente. E nós já temos, como eu tinha falado no início, a próxima live marcada será na segunda-feira da próxima semana, que deixa eu só confirmar o dia 28 de março, às 19 horas, com o professor Guilherme Caon sobre análise econômica do direito, também uma matéria nova para os concursos, né, porque passou a ser incluída agora desde a primeira fase, a partir do ano passado. Professora Carla, muito obrigado, e certamente a gente vai ter novos pedidos aí sobre mais lives de temas de direito internacional público e também de direito internacional privado, né? Maravilha, sempre bom estar aqui com vocês, com os alunos da SMAP, nossos queridos. Mandem sempre perguntas, né? A gente está à disposição de vocês sempre. Esse é um tema quentíssimo, né? Que não é só de primeira fase, possivelmente nós vamos ter exploração pelo examinador na segunda fase também, que mexe, né, com várias questões aí, direito de guerra, o direito de Haia, né, as convenções de Genebra, nós temos aí a questão do Estatuto de Roma e a Carta da ONU, então vários aspectos interessantes para serem explorados pelo examinador, e a gente vai esperar vocês então no segundo semestre, que nós temos então as aulas de Direito Internacional para também recebê-los e acolhê-los então nas nossas aulas, e esperamos que vocês tenham muito sucesso na carreira que escolherem, e a gente está aqui para contribuir com o sucesso de vocês, viu? Um grande abraço, doutor Oscar, obrigada pela oportunidade, muito bom lhe ver, né? Uma ótima semana para todos, muito obrigada. Obrigado a todos que passaram por aqui, quem vai assistir depois, e na segunda-feira estamos de volta aqui no canal, no perfil do Instagram da SMAF RS. Até mais. Tchau.